Professor Marco Aurélio, justamente pegando o gancho dos dois deputados, a deputada Adriana e o deputado Ivan. Há um desequilíbrio hoje, na sua leitura como acadêmica, entre os três poderes, quer dizer, aquela concepção construída pela Constituição de 88, a mais democrática da história republicana. Se a gente olhar 1891, 1934, 37, 46... a 67, a emenda constitucional número 1 de 69, que na prática é uma nova Constituição, a de 88, inegavelmente, se nós compararmos, é a mais democrática da história republicana. Então, na sua leitura, deputado, esse desequilíbrio existe? Se existe, como enfrentar para que volte a ter uma relação harmônica, eles são independentes entre si, sabemos, entre esses poderes? Bom, antes de tudo, Vila, sim, eu quero dizer que eu acho que nós estabelecemos aqui um campo comum de reflexão. Eu e os dois deputados, e creio que você também, que é o fato de que o sistema não está funcionando, né? O sistema não está funcionando, em boa medida, porque a qualidade dos integrantes dos três poderes decaiu muito nos últimos anos, em particular no Congresso, seja pela via do clientelismo, que é uma reprodução do Brasil arcaico, diante de uma sociedade que se modernizou muito nos seus núcleos mais vigorosos, mais vibrantes, e também porque o Congresso Nacional tem uma baixa qualidade técnica e política na maioria dos seus integrantes. Então, aí nós temos já um primeiro problema, que uma das pernas do sistema está falhando. A outra perna, que é o executivo, falha também, em parte porque ele aceita as chantagens do Congresso. E faz isso por não ter muitas opções. É bem verdade, se trata de um governo minoritário e que não conseguiu ou não soube se tornar majoritário ou minimamente majoritário. E por que ele não conseguiu? Vamos lembrar que em 2022, o Lula apareceu como comandante, como piloto de uma frente democrática anti-autoritária e foi eleito por isso. Só que a partir do momento em que ele toma posse, por conta das diversas contingências políticas, ele não fez nenhum movimento para dar envergadura a essa frente democrática que o elegeu. Pelo contrário, ele se entregou ao Congresso, ele aceitou as chantagens do Congresso, ele formou ministérios muito ruins, com poucos representantes qualificados e poucos representantes dessa frente democrática que o elegeu. Então, a segunda perna do sistema também falha. E o judiciário, foi lembrado aí, creio que pela deputada Adriana, ele age de forma autocrática, né? De forma monocrática, que no fundo não deixa de ser uma versão do autoritarismo. São ministros que decidem, não um colegiado. E isso acontece, em parte, talvez eu não tenho condições de falar isso, em parte por desvios de personalidade dos ministros, como todos nós têm as suas características pessoais, e em parte pela sucessão de demandas que são feitas ao Supremo Tribunal. Ou seja, aqueles que deveriam resolver os problemas do país, o Executivo e o Legislativo, não o fazem. São incompetentes para fazer isso e transferem para o Judiciário uma solução que o Judiciário não pode ter, porque não se trata apenas de respeito ou de falta de respeito à Constituição. Se trata de muito mais coisas do que isso. Então, o deputado Valente, Ivan Valente, fala assim, bom, como que nós vamos acabar com a desigualdade? Eu não tenho a mínima ideia de como isso será feito, mas eu tenho certeza de que com esse sistema presidencial do jeito que está, não haverá qualquer avanço em termos de redução da desigualdade. Eu tenho certeza também que não é pelo incremento do assistencialismo que nós vamos reduzir a desigualdade, porque nós não podemos correr o risco de transformar a população brasileira numa maioria de dependentes do Estado. Isso não é legítimo, isso não é correto.
As pessoas não podem viver a sua vida inteira dependendo de Bolsa Família, ou de qualquer outra bolsa, ou de qualquer outra ajuda do Estado. De forma pontual, nenhum problema com relação a isso. Mas nós precisamos de uma reforma social que tenha caráter estrutural. E não é falando de os que estão em cima e os que estão de baixo que a gente vai conseguir fazer isso. Não é fazendo a contradição entre super ricos e super pobres. Essa contradição não faz sentido para resolver a questão da desigualdade. Nós precisamos reformar o presidencialismo, modificar completamente o quadro partidário brasileiro, que é um quadro de pouquíssimos partidos programáticos, como o deputado falou, e muitos partidos que não têm programa nenhum. Então, esses partidos que compõem a grande maioria do Congresso não fazem nada para o bem do país. Esse é um grande problema. Um presidencialismo harmonioso depende de partidos políticos, e nós não temos esses partidos. Então, esse presidencialismo, como eu escrevi no final de semana passada no Estadão, é um presidencialismo inoperante, que não funciona nem como presidencialismo, nem como regime de governo, por falhas dos poderes que o integram.